Prezados irmãos, anos atrás, ao estudar o Novo Testamento, selecionei vários versículos dos evangelistas e compus uma reflexão que eu encontrei nos meus pertences, nas minhas agendas antigas, e eu gostaria de deixar registrada essa pesquisa que foi inspirada a partir de um versículo do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, quando ele diz: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha, de algum modo, a ficar reprovado. Então, eu fiz a seguinte reflexão: fazer distinção entre o corpo e o espírito é fundamental. Entender essa máquina, a sua química, suas funções para a manutenção da saúde é imprescindível. É preciso cuidar e higienizar esse cosmo em miniatura para mantê-lo em harmonia e, consequentemente, com mais durabilidade. Estamos fazendo uma analogia entre o corpo e o espírito. Então, é lógico que cuidamos do corpo e quanto mais conhecimento e lucidez, procuramos, da melhor forma, cuidar dele, não só na higiene, como na alimentação, como no que carece esse corpo físico para ter uma saúde relativa, né? Precisamos cuidar do corpo físico ininterruptamente para ter o bem-estar e prolongar a vida orgânica. E por que não cuidamos com igual ou mais empenho do espírito que é imortal? Então, essa reflexão lanço também para você. Cuidamos tanto do corpo e hoje em dia, mais ainda, há um frenesi pela aparência, pela correção de defeitos, né, físicos, estéticos, e o estímulo, o desafio fica no ar. Por que a gente não cuida da alma? Não podemos cuidar eficazmente do corpo se não cuidarmos profundamente do espírito. Porque o cuidar do corpo não é somente periférico, e o espírito é o condutor absoluto dessa máquina. Então, quando a gente chega a uma maturidade de perceber que o espírito, a distinção entre espírito e matéria, e que o espírito é o condutor, né, dessa matéria. E é preciso que também cuidemos dele para que a matéria também reflita a harmonia e as energias positivas emanadas e produzidas pelo espírito. Dando sequência. Aí encontrei em Tessalonicenses 4:4, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Está lá anotado em Paulo, primeira carta aos Tessalonicenses 4:4. Refleti. Para viver esse aconselhamento, precisamos alcançar a profundidade dessa verdade. O espírito somos nós. O espírito é a partícula divina, essa individualidade pensante, essa centelha eterna, imortal, que está aninhada à máquina biológica. Já vivemos a imortalidade em vaso carnal transitório. Por quê? Quando a gente chega a esse entendimento que o espírito, que é imortal, ele já vive a imortalidade. O corpo é que está dentro de um processo, dentro de leis
transitórias, temporais, que vão do berço ao túmulo, mas o espírito não. O espírito é o intelecto e, no contexto de pensar e sentir, é a usina geradora de energias. Então encontrei também em Coríntios, também é Paulo, na segunda carta aos Coríntios 6,16, ele diz: pois nós somos um santuário do Deus vivo. Entender isso é o grande desafio do viver num planeta escola como a Terra, uma das moradas da casa do Pai, não é? Então, pois nós somos um santuário do Deus vivo. E será que nós estamos agindo com essa consciência de que somos santuários do Deus vivo? Refleti. Nesse nascedouro, como numa fonte, surgem as vibrações, as correntes energéticas, cujos efeitos serão benéficos ou maléficos, conforme o teor dessas emanações. Por que ainda não colocamos como prioridade absoluta o zelo, o embelezamento, a limpeza, o saneamento do espírito? Agora eu lembrei, eu não sei se é... Depois eu procuro o autor que diz assim: ó loucos, cuidam tanto do corpo que é tão pouco e cuidam tão pouco da alma que é tudo. Eu não sei se é... Meu Deus, eu tenho impressão... Se aqui é Augusto dos Anjos. Bom, eu estou esquecida agora do autor. Depois, em outro momento, eu corrijo isso aí. Tá certo? Então, por que ainda não mergulhamos no entendimento desses ensinamentos? Andai como filhos da luz. Está anotado em Efésios 5:8. Isso passa a acontecer quando alcançamos um pouco de maturidade intelectual e moral. Mas muitos dos que já são detentores dos conhecimentos superiores, da evolução, dos mecanismos da vida eterna, ainda não priorizam tal empreendimento. Então, nós percebemos que muitos que já conhecem as Escrituras, que já conhecem outros livros conhecidos como sagrados, de várias civilizações, conhecem a parte intelectual, conhecem o conteúdo, mas ainda o conhecimento não foi digerido. Eles jaz no intelecto. Para que isso aconteça, é preciso vontade firme e muita determinação, para que desça do cérebro para o coração. Domar as tendências inferiores que se encontram arraigadas no íntimo, devido a um condicionamento milenar, não é fácil, mas é preciso, é fundamental. É esse o grande desafio da vida, a porta estreita, a libertação da materialidade para nos espiritualizarmos. Os que ignoram a sua origem e a sua destinação retardam a libertação, ou melhor, a salvação, que nada mais é que um processo sistemático de autoconhecimento, burilamento e educação da essência espiritual em pleno desabrochar. É essa a função da vida. Desabrochar. Acender a vossa luz. Identificar essa partícula divina e entender que quando Deus nos criou, nos dotou de atributos e a nossa herança está em nós para ser descoberta com a maturidade, com a maioridade espiritual e para começarmos o grande desafio de pô-las em movimento, de pô-las em prática. Os que ignoram a sua origem e a sua destinação retardam a liberdade.
repetindo, né? Essa liberdade é a salvação tão pronunciada e convocada por tantas escolas religiosas. Então, mas qual a justificativa para os que já sabem que a felicidade, que o céu, o paraíso é um estado de consciência? E porque ainda não priorizaram a faxina no mundo interior? Se já entendemos que o paraíso, o céu, a felicidade é um estado consciencial, de dentro para fora, e por que ainda não empreendemos essa faxina de substituição do homem velho pelo homem novo? De tirar todo vamos dizer, o lixo, a sujeira putrefata muitas vezes, de sentimentos negativos que nos aprisionam, que nos agrilhoam, verdadeiras algemas e correntes, como o ressentimento, a mágoa, a tristeza, a inveja, a inconformação, a revolta, o ódio, o desejo de vingança. Tudo isso são lixos oriundos da construção do psiquismo, que desconhecia a sua origem e a sua destinação. Então, o que estão fazendo do entendimento dessa jornada evolutiva, que é um processo de lapidação? O que está faltando? Fica no ar a pergunta: o que está faltando? Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se a fizerdes. Está em João 13:17. Perseverança em orar sempre e nunca desfalecer. Está em Lucas 18:1. Pois, primeiro, a erva, que eu chamo semente, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. É uma notação simbólica, né, parabólica, de Marcos, capítulo 4, versículo 28. Compreender e apreender o mecanismo da evolução através dos estudos, das discussões, das novas ferramentas oferecidas para a construção de um novo tempo é justamente o primeiro passo. Não podemos nos santificar de uma hora para outra. É uma construção. Como é difícil, você tem que primeiro fazer o alicerce. Primeiro a semente. A semente é lançada no terreno, não é? A maturidade vai acontecendo à proporção que avançamos nesse desafio, nessa busca da verdade. Com o passar dessa primeira etapa, se a semente germina, percebemos sinais de melhoras. Depois vem a espiga. Então o vegetal que já vinga, ele começa para a nova fase, que seria a produção da espiga. Está lá também no Novo Testamento esta parábola, essa simbologia importantíssima para a compreensão das verdades espirituais. Na espiga, que manifesta o ser espiritual, já agindo com espontaneidade no campo do bem incondicional, na frequência do amor universal, e onde ele se encontrar, a pessoa se encontrar, o ambiente se modifica para o bem, porque ele é instrumento transformador. Então, onde quer que chegue o indivíduo que já tem esse estágio avançado, onde a semeadura se fez, e já houve uma germinação, e já houve a primeira produção, que é um passo seguinte, no caso aqui da simbologia parabólica, é a espiga, mas ainda tem outra fase. E em João nós vamos encontrar, no apóstolo João 8, olhai para vós mesmos,
para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. O Espírito deve assumir o domínio de sua vida interior. É esse galardão. O Espírito deve assumir a condução da sua vida interior, consequentemente exterior. Mas para isso é preciso estar de posse do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. A reflexão é um recurso valioso. É aquele momento que precisamos ter na nossa vida de meditação, de interrogação, de falar com o nosso Criador, com o Senhor da vida, com o Autor da vida, Deus, seja como queiram rotulá-lo, isto é, qual sinônimo possam querer utilizar para a compreensão do Senhor da vida. Na intimidade de cada espírito, existem potencialidades de progresso e sublimação reclamando serem exercitadas. A vontade firme e sistemática deve fazer valer as leis benfeitoras nas zonas inferiores do ser profundo, pois quem deseja ter vida sadia procura compreender o valor insofismável da limpeza, da poda, do arado, dos antídotos e das abençoadas ferramentas para a execução da obra de redenção continuada. Aí encontramos um pensamento de Emmanuel, que diz: instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida pede vontade forte e boa vontade para com o próximo, nos aconselha Emmanuel. Encontramos em João 8,12: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O desafio é grande, prezados irmãos, mas não existe outro caminho. É porta estreita mesmo. Acender a luz interior é a consequência do esforço da educação da alma. É o resultado do exercício sistemático dos valores que Jesus, o Cristo de Deus, veio nos presentear. Então a porta estreita não é lei de menor esforço, e é por isso que nós que nos rotulamos de direita, de conservadores, estamos nos empenhando para preservar as religiões, porque todas apontam esse chamamento, esse estímulo dos seus profitentes, dos seus alunos, para buscarem a Deus. E sem Deus, nós perderemos o rumo da vida. Então Deus, pátria, o chão, a sociedade, o espaço físico que Deus nos colocou tem que ser preservado, tem que ser conduzido com observância honesta das leis. As leis sociais, as leis penais, as leis humanas, as leis civis. Tem que haver respeito pelo manuseio, pela aplicação dessa missão de de aplicar as leis. Deus, pátria, família. Por que família? Porque a família, segundo os mensageiros de Jesus, é a instituição mais importante da sociedade humana. É a célula máter. É aí, entre quatro paredes,
que acontecem os maiores desafios da espécie humana. É um cadinho purificador. É um laboratório perfeito do exercício de todos esses atributos, de todas essas virtudes que Deus colocou em nós, nessa partícula divina que vos fala, que está me ouvindo, que é o Espírito. E é nesse cadinho purificador que se forja o homem de bem. Para, ao sair de casa, no sentido de dar um passo fora de casa para a escola e para um clube, para a sociedade, ele já levar consigo o alicerce, uma estrutura educacional, religiosa, conforme as convicções dos seus pais, que são as verdadeiras autoridades, porque Deus confiou esses filhos a esse casal como tutores, educadores, condutores para a formação de homens de bem. Deus, pátria, família e liberdade. Liberdade. É preciso entender que liberdade não é libertinagem, nem é fazer o que lhe vem à vontade, porque vivemos em sociedade e temos que entender e pregar isso e orientar os nossos jovens que a liberdade, ela tem um preço, a lei de causa e efeito, e a liberdade, ela não é plena. A natureza mesmo nos diz isso. A liberdade, o meu direito, entender concomitante à palavra liberdade, os direitos e deveres. Minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. O meu dever termina quando começa o dever do outro. Isso é um exercício de equilíbrio, de convivência. Liberdade de opinião, liberdade de professar a religião, o seu entendimento de Deus, a maneira como você quiser ser. Porque existem regras individuais e regras coletivas. Você pode ser na sua vida individual o que você quiser ser. Mas no ambiente profissional, intelectual, no exercício da sua missão, você tem que ser conforme os padrões das leis humanas. Se você não quer seguir as leis de Deus na sua vida pessoal, aí é problema seu com Deus. Mas não que os maus costumes, as viciações, sejam colocadas nas leis sociais como uma regra de conduta. Isso é uma aberração, é uma violência, porque toda conquista, toda evolução, todos os talentos, todas as virtudes, todas as habilidades intelectuais e morais emanam de dentro para fora. Ninguém pode impor de fora para dentro algo que você não consegue entender, não quer aceitar, porque isso seria violência, seria ditadura, seria, vamos dizer assim, a palavra mesmo é violência. Nós sermos constrangidos a fazer, dentro da nossa faixa de liberdade, o que a lei vai nos impor e, se não realizarmos, a sanção, o castigo, a punição e até a morte, ou a prisão. Então eu encontrei esse texto e foi motivo de muitas reflexões, né? Até a próxima.